Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia. Peço que façam a inscrição no canal, ativem as notificações no YouTube, compartilhem com seus amigos, enfim, que isso tudo é muito importante aqui para o nosso trabalho. O tema de hoje do nosso vídeo é uma polêmica que está acontecendo no Brasil. Aliás, o Brasil, infelizmente, está repleto de polêmicas, né, nos últimos anos, que é a respeito do preço dos combustíveis, né? Os combustíveis, gasolina, diesel, etc., tem subido bastante de preço desde o início do ano. É talvez o principal vilão da inflação, é o preço dos combustíveis, né? É a inflação muito alta no Brasil, mas a polêmica é que o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, alguns deputados, membros do governo, começaram a culpar o ICMS, né? O ICMS é um tributo indireto que está dentro do preço dos combustíveis, como o responsável pelo aumento de preços, né? E esse vídeo é dedicado a desmontar isso, porque isso, na verdade, não, para ser educado, né, para ser uma pessoa fina, isso é uma falácia, né? Isso não é verdade, né? Então, a gente vai se dedicar a isso, tá certo? Bom, é tão polêmico esse assunto que agora, há pouco tempo, a Câmara de Deputados aprovou em Brasília um projeto de lei alterando a sistemática da cobrança do ICMS, né? Foi para o Senado, né? E vai ser analisado no Senado, porque até hoje, na verdade, né, o preço, o ICMS, ele é calculado sobre a média do preço dos combustíveis nos últimos 15 dias, né? E a alteração da Câmara coloca esse período para dos últimos 2 anos, né? Teoricamente, se você vai pegar 2 anos, você vai pegar preços mais baixos lá atrás, então a alíquota vai bater numa base de cálculo mais baixa, né? E isso poderia trazer alguma redução, enfim, veja a polêmica que é, né? Chegou até a Câmara dos Deputados e está no Senado isso aí. Mas vamos lá. Veja bem, o ICMS, né, faz parte do preço dos combustíveis, ele é um tributo indireto, né? Um tributo direto é aquele que está dentro do preço de tudo que a gente compra, né? Diferentemente do tributo direto, né, que atinge a propriedade, a renda, o indireto atinge os negócios, né? Tem um gráfico aqui que eu estou colocando que mostra o impacto do aumento da gasolina na inflação. Realmente, a gente está vivendo um período brutal de aumento de combustíveis. Então, observe, em 15 de janeiro desse ano, o litro da gasolina médio, né? Porque isso varia de posto para posto, varia de estado para estado, né? Mas, enfim, o valor médio, pelos dados da ANP, era R$ 4,63, 15 de janeiro desse ano. Agora, em 17 de novembro, já estava R$ 6,95, ou seja, no período aí, uma variação de 50,1%. Ou seja, eu estou trabalhando aqui só com gasolina, né? Tá? Mas no diesel é muito parecido, etc. Variação de 50,1% no período, que é um absurdo, né? Quem é que teve aumento de salário de 50,1%? Ninguém teve, né? Ao contrário, né? E o IPCA, né, que é o índice oficial de preços, nesse período deu 8,24, né? Então, os combustíveis, inclusive, estão dentro do IPCA, né? Porque, na verdade, o índice é uma média, né? Tá pegando outros preços e tal, é uma média ponderada. Mas viram que a gasolina tem aumentado demais, né? E aí, passou-se a culpar o ICMS, né? O ICMS, etc. Veja, tem um outro slide aqui que fala da composição do preço, isso é um dado da Petrobras, inclusive, tá certo? Observe bem, o ICMS, o tributo direto, está dentro do preço, né? Então, de 100% do preço de um litro de gasolina, né, do total, né, a Petrobras fica com 34,7% disso aí, isso aí também é valores médios, né? O ICMS médio, porque cada estado define sua alíquota, né, um tributo estadual, de 26,4%, tá? Varia aí de 25% a 29%, não sei, talvez 30%, mas a média é 26,4%. O etanol, 18,2%. Posto distribuidora, 10,4%. E COFINS, PIS, PASEP e CIT, que são tributos federais, né? Assim como o ICMS, o tributo estadual, está dentro do preço, esses aqui são federais, estão dentro do preço da gasolina, 10,3%. Então, entendam, o fato do ICMS existir faz com que o preço fique mais caro, tá? Óbvio, se, por exemplo, se você botar, vamos arredondar para R$ 7,00, né? R$ 7,00 o litro da gasolina, se você tirar o ICMS, vai cair o preço, é natural, né? Porque o ICMS, como tributo indireto, a natureza do tributo indireto está dentro do preço das coisas, então ele aumenta o preço. O fato dele existir faz com que o preço fique mais caro. Mas não é um movimento do ICMS, ou seja, os governadores não estão aumentando a alíquota é uma constante. A alíquota está parada, é uma constante sobre o preço final. Então não é um movimento do ICMS, os governadores aumentando, que faz o aumento do preço. Na verdade, o que está aumentando é o combustível que sai das refinarias. Tá?
Então, isso é um pouco, não é exatamente igual, mas tem a ver com um assunto, né, um tema que a gente estuda na Faculdade de Economia, logo no primeiro semestre, que são variáveis de fluxo e variáveis de estoque. Uma variável de estoque é uma variável que está parada, constante. O ICMS é um estoque, o percentual é constante, ele não está mudando o percentual. Uma variável de fluxo é aquela que se move ao longo do tempo. O preço da gasolina está se movendo, está saindo das refinarias cada vez mais caro. Tem aqui outro slide da imprensa, né? Isso eu peguei na NP e tal, mas isso aqui é da imprensa. Dizendo aqui, a gasolina subiu 73,4% de janeiro para cá. A gasolina que sai da refinaria, né? De sai da refinaria subiu 73,4%. Então, veja, não é o ICMS que está aumentando de preço, que aumenta o preço da gasolina, na verdade, né? O que aumenta o preço da gasolina é o comportamento da própria gasolina, tá? Agora, de novo, o ICMS faz com que o preço fique mais caro, é verdade, mas o preço não sobe por causa do ICMS. São coisas diferentes, né? Eu aí fui pesquisar e descobri um site bem interessante chamado Global Petrol Prices, né? Que tem preços de commodities, etc., né? Internacionais, né? E eu peguei lá 149 países, né? Fiz uma relação de dados de 149 países, escolhi uma data aleatória, 8 de novembro, e peguei o preço do litro de gasolina em dólar nesses países, né? Então tá aqui nesse slide, nesse gráfico, né? Vejam que a mediana da série que divide no meio é 1 dólar,184, né? 184 cents, né? É a mediana. O Brasil está aqui um pouquinho além da mediana, está com 1,21, 1 dólar,21. Observe uma coisa interessante, o Brasil não tem uma gasolina, não é uma das gasolinas mais caras do mundo, né? O Brasil está acima da mediana, tá certo? Mas, por exemplo, Holanda, Israel, Grécia e Portugal têm gasolinas até mais caras que a nossa. Então nós não temos uma gasolina, vamos dizer assim, uma das mais caras do mundo. O problema é o comportamento do preço da gasolina em relação à nossa renda, que a nossa renda lá também não é, comparada ao mundo, não é das maiores, ao contrário, né? Então, veja só, esse é o problema. É a questão do preço da gasolina com a renda do brasileiro, tá? Eu aí fui tentar entender melhor isso aí e peguei aqui esse gráfico, é um gráfico que eu acho bem interessante, porque ele pega duas informações, né? Eu peguei dados do PIB per capita, né? O PIB dividido pela população, em paridade de poder de compra, em 2021, dados do FMI. Então, repare, e dividi a amostra. Aqueles 149 países lá que eu tinha falado, né? Os mesmos. Dividi a amostra. Países pobres, países que têm uma renda per capita de zero, né? Até 6 mil dólares. Países pobres. Países de renda média, de 6 mil dólares a 15 mil dólares. O Brasil está aqui. O Brasil renda média baixa, né? Renda média baixa, de 6 mil dólares a 15 mil dólares. Porque o Brasil tem uma renda média, um PIB per capita de 14.796 dólares. Então ele está aqui, né? nessa faixa. Países de renda média alta, de 15 mil dólares a 40 mil dólares. E países de renda alta, de 40 mil dólares para cima, né? Então são as 4 faixas. O Brasil, portanto, separado aqui no cantinho, faz parte desse grupo aqui, né? E plotei aqui também o preço médio da gasolina desses países, né? Então observe que nos países pobres, a média da gasolina naquela data lá de 8 de novembro era 1 dólar,018. Nos países de renda média baixa era 1 dólar,037. Nos países de renda média alta, 1 dólar,281. E nos países de renda alta, 1,66 por litro, né? É interessante que observe que quanto mais o país é rico, né, mais o preço da gasolina aumenta. Existe uma correlação, inclusive eu calculei a correlação linear entre as duas variáveis, né, a renda per capita e a gasolina, e comprova que quanto mais rico é um país, mais o preço sobe. Então o Brasil faz parte desse segundo grupo, mas observe que o preço da gasolina do Brasil, que é 1 dólar,21, ele está mais próximo, né, dos países de renda média alta, né, que a média é 1,281, né, do que da média do grupo dos países que o Brasil faz parte, né? Observe que o nosso litro de 1,21 está mais próximo de 1,281 do que do 1,037, né? Bom, aí eu acho que para responder a minha questão era o seguinte: como é que se relaciona o preço da gasolina com a renda do brasileiro, né? Então eu fui pegar alguns países, aí não dá para fazer com todo mundo, quer dizer, levaria muito tempo, né? E aí eu peguei, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos,
litro de gasolina naquela data de 8 de novembro, 0,99 centavos de dólar. Aqui está em dólar, tá certo? Para encher um tanque de um carro com 40 litros, multiplica isso por 40, dá 39,76, né? E o salário mínimo nos Estados Unidos em dólar, 1.025 dólares. Ou seja, se a gente dividir o custo para encher um tanque com 40 litros nos Estados Unidos pelo salário mínimo, essa relação dá 3,9%. Ou seja, um trabalhador americano gasta 3,9% do salário mínimo dele para encher um tanque de carro. Tá? Ah, Estados Unidos é rico, né? Maior economia do mundo, produz petróleo também, enfim. Tudo bem. Canadá, que também está na mesma situação. País rico, produtor de petróleo, mas muito próximo. Ó. Canadá, o canadense gasta 4,6% do salário mínimo dele para encher um tanque de carro. Então, Estados Unidos e Canadá gastam 3,9% e 4,6% respectivamente. Vou pegar países aqui próximos, né? Fui pegar países aqui próximos. Aí eu peguei Argentina, Chile e Uruguai, vizinhos nossos, né? Ó, o trabalhador argentino gasta 10,8% do salário mínimo dele para encher um tanque de carro. Olha só. O chileno gasta 11,6%, né? Fazendo a mesma conta, né? Multiplicando o litro de gasolina por 40 e dividindo isso pelo salário mínimo. O uruguaio gasta 14%. Ah, e o Brasil? O Brasil é muito complicado. O brasileiro gasta 24,8% para encher um tanque de gasolina. Gasta 24,8% do salário mínimo para encher um tanque de gasolina. Porque o Brasil, litro da gasolina, $1,21. Para encher um tanque com 40 litros dá 48,40, né? Aí o salário mínimo, R$ 1.100 dividido pelo câmbio, R$ 195. Muito baixo, né? Portanto, o trabalhador brasileiro ele é muito mais onerado do que todos esses aqui, não tenho a menor dúvida. Ou seja, o problema, aí a Petrobras fala, não, mas o preço da gasolina está alinhado no mercado internacional, enfim. Sim, mas a nossa renda não está alinhada com o mercado internacional. Ainda mais com a inflação que a gente está vivendo e a renda cada vez mais depreciada, salário das pessoas cada vez comprando menos, né? A gasolina pode estar alinhada com o mercado internacional, mas nós não estamos alinhados em termos de renda. Né? O gráfico fica até mais forte isso nessa imagem, né? Olha só, Estados Unidos gasta 3,9% do salário mínimo para encher o tanque, Canadá 4,6%, Argentina 10,8%, Chile 11,6%, Uruguai, o trabalhador uruguaio gasta 14% e o brasileiro gasta 24,8%. É muita coisa, tá certo? Aí eu, por curiosidade, já que a questão é petróleo, é uma commodity internacional e tudo mais, né? Eu fui olhar a relação, talvez. Será que tem alguma relação do preço da gasolina, né, aqui interno com o preço do petróleo lá fora, Londres, Nova York e tal? E peguei, por exemplo, 16 de novembro, agora uma data próxima, a gasolina estava aqui no Brasil, valor médio, né, de R$ 6,95, tá? Valor médio. O preço do barril do petróleo estava nos Estados Unidos, em Nova York, $82,50. Preço alto, né? O petróleo está com preço alto lá fora e tal. E a nossa taxa de câmbio, agora, 5,48. Então veja aqui essa situação em 16 de novembro. Aí eu fui olhar para trás e descobri que no dia 10 de outubro de 2018, 3 anos e um mês atrás, mais ou menos, o barril de petróleo dava $83, praticamente o mesmo valor, um pouquinho acima do que está hoje, né? Praticamente o mesmo valor. Na verdade, caiu 0,6%, né, de lá para cá. $83, uma variação muito pequena. Mas a gasolina aqui estava 4,15. Então, enquanto o barril do petróleo praticamente é o mesmo preço, 83 para 82,50, a nossa gasolina subiu 67,5%. A nossa gasolina subiu 67,5%. Tá certo? E a nossa taxa de câmbio, que era 3,75, hoje 5,48, subiu 46%. Ou seja, o barril do petróleo não explica o preço caro. Não é o movimento do barril do petróleo, do preço do petróleo, que explica o preço caro da gasolina. O que explica aqui é o câmbio, né? O câmbio, a moeda se desvalorizou 46%, a nossa gasolina subiu 67,5%, apesar do preço do petróleo ser praticamente o mesmo, né? Então, o grande problema no Brasil, na verdade, é a relação da nossa renda com o preço, né? Na verdade, a gente gastar 24,8% do nosso salário mínimo para encher um tanque é muito complicado, né? E não é o ICMS que aumenta. De novo, né, para ficar claro, a existência do ICMS, óbvio que o preço fica mais caro porque ele existe, porque a natureza de um tributo indireto é estar dentro do preço das coisas, vai onerar.
Né? Qualquer coisa que você compra na farmácia, na padaria, tem tributo indireto, ele está mais caro por causa daquilo. Mas não é um movimento do ICMS que está fazendo o preço subir, é o preço que está saindo das refinarias. Então, aí é um pouco aquela história de Goebbels, né, que foi o ministro da propaganda nazista, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Tanto que a Câmara já aprovou o projeto de lei e já está no Senado para mexer no ICMS, quer dizer, como se fosse uma verdade isso, né? Então, mas não é. Então os números estão aí, na verdade é uma polêmica que, enfim, não se sustenta, é uma falácia, né? Isso aí, mas acabou virando verdade, né? A culpa não é do ICMS, como a gente acabou de provar.